estamos chegando com mais um Mulheres no Ar. Eu sou Cláudia Machado. Fica comigo, essa semana está imperdível. Nós. Performance teatral. Venha pulsar e revisitar memórias, sentimentos e emoções através das múltiplas veias artísticas. Dias 1º e 2 de novembro às 20 horas e 3 de novembro às 18 horas no Teatro São Pedro. Realização Nós Companhia de Teatro. O projeto Narrativas Líquidas, Lições que as Águas Ensinam, uma oficina-montagem em 5 módulos com diversas linguagens, num espaço cooperativo que possibilite diálogos, afetos e valorização à vida das e dos participantes, bem como dos artistas, proporcionando uma grande rede de apoio, empoderamento, fortalecimento, através das reflexões, vivências e as criações partilhadas, que resultará na construção de cenas que vão compor a performance. Narrativas Líquidas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva. Atividade de culminância no Teatro Newton Filho. Projeto patrocinado por meio do programa Banrisul Reconstruir RS. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa. E essa campanha é até para as mais novas, que fiquem alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia é bom fazer. Se já faz mais de um ano tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder. Prevenindo desde o início vai vencer. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando. Não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Faz o autoexame apalpando. Nós. Performance teatral. Venha pulsar e revisitar memórias, sentimentos e emoções através das múltiplas veias artísticas. Dias 1º e 2 de novembro às 20 horas e 3 de novembro às 18 horas no Teatro São Pedro. Realização Nós Companhia de Teatro. Juntas somos mais fortes. Respeita as gurias. Comigo não rola mais, killing me softly, não me sufoque. Quantas vezes, eu me calei ou eu deixei que me diminuísse, porque, afinal de contas, eu amava. Não custava nada ele achar ou acreditar ou se sentir melhor do que eu. Amor não tem a ver com humilhação, controle ou ameaça. Isso é violência doméstica. Procure ajuda e fale sem medo. Denuncie 190 ou 180. Comigo não rola mais. Uma realização do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não me sufoque. Eu não sou sua filha. Eu sou só de mim. Rádio Frida Rock, totalmente empoderada. Você curte teatro?
Então vem conhecer o Via Expressa Coletivo Teatral, grupo de treinamento da presença cênica com o ator Carlos Simeone, do Lume Teatro da Unicamp. Surgido em 2018, o coletivo promove oficinas e cursos para atrizes e atores com experiência profissional ou não, seguindo a técnica de treinamento da utilização do corpo e da voz como principais instrumentos de expressão teatral. Quer conhecer nosso trabalho? Visite nosso site www.viaexpressacoletivoteatral.com e compartilhe nossos desafios e sonhos. Olá, Fridas, Frides e Fridos! Vocês estão aqui na rádio Frida Rock. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou recebendo aqui um homem de teatro. Aliás, não é um homem qualquer. Nós estamos hoje aqui com Everson Silva. Tudo bem, meu amor? Oi, gente. Oi, Cláudia. Obrigado pelo carinho da abertura. É um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o trabalho, sobre a trajetória, poder estar aqui explorando um pouco a arte junto contigo. Muito obrigado por esse espaço, por ter concretizado ele. E eu quero dizer o seguinte, Everson, esse programa ele se chama Mulheres no Ar. Mas, porque tem uma mulher aqui no ar? Porque, na verdade, ele é um programa de diversidade. E quando eu fui estudar a tua trajetória, olhar as entrevistas que tu tinha feito, os teus espetáculos, eu resolvi criar um quadro novo. Olê! Então, aqui contigo a gente vai estrear, porque eu disse assim, nossa, não vou botar o Everson no Dica das Gurias, porque vai ter o momento Dica das Gurias, mas eu criei um momento especial para ti. Vou rodar a vinheta desse momento especial, tomara que tu goste. E nós estamos lançando hoje Momento Apolo com Everson Silva. Olê, olê! Foi difícil, assim, resumir essa trajetória incrível, e eu pensei isso, não, vamos dar um momento de destaque, porque aqui para as meninas, nós já temos o momento Cleópatra, que elas se sentem uma rainha. E agora, quando eu vi, assim, ó, tanta arte, tanta lindeza, criei esse momento especial para ti, agora vou procurar outros para este momento Deus Apolo. Olê! E, como é de praxe aqui no programa, eu sempre faço uma pequena apresentação, são assim 5 minutinhos, 4 minutinhos, porque vai, Everson, que alguém não te conhece tanto, alguém que tenha curiosidade sobre a tua trajetória, então eu já faço esse resumo para a gente começar. E a pergunta que eu vou te fazer ao final da apresentação é: quem é Everson Silva? Então, vocês estão hoje aqui no Mulheres no Ar, no Momento Apolo, com o nosso diretor, ator, multiartista, Everson Silva, e vamos para a apresentação. Apresentação da Companhia de Teatro Nós. A Nós, Companhia de Teatro, é um grupo de artistas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que pesquisa teatro e produz encenações com o objetivo de aprofundar o estudo sobre a linguagem cênica e proporcionar novas experiências para o grupo e para o público. Surgiu em 2007 com o nome Tantos Nós, capitaneado pelo diretor Everson Silva, vencedor do Prêmio Açorianos de Diretor Revelação em 2013. Atualmente tem a participação de mais de 15 profissionais das artes cênicas e visuais, que criam espetáculos contemporâneos de teatro. O grupo realiza produções independentes e tem criação coletiva.
Everson Silva, diretor, ator, arte-educador. O filho do sempre, nós, companhia de teatro. 20 obras, direção 20 anos. Entre eles, Homem in Vitro, Dentro o Mundo, Paixão de Cristo, Ioruba, Ato Cristo, Nós em Off, entre outros inúmeros espetáculos. Hoje o Dica das Gurias estará falando sobre o sarau performático Nós. Nós. O grupo se põe à cena e convida você para essa experiência inicial deste processo que se transformou num espetáculo. A oportunidade de estar entre nós, em palco a arte nos corpos fragmentados em cena. Nós se propõe a pulsar e revisitar, através das múltiplas veias artísticas, nossas memórias, sentimentos e emoções, reconhecendo a arte que habita em nossos corpos. É sobre voltar para a vida, é sobre o coração que pulsa e pode existir neste mundo. A performance acontece com mais de 20 artistas de diversas áreas, intercalados em cenas fragmentadas. Representa, por meio da encenação coletiva, uma metáfora de vivermos entre nós, de estarmos entre os outros. Através do corpo, da dança, do teatro, da poesia e da música, que se transformam em acontecimentos e situações comuns da vida em sociedade. Nós, uma experiência performática sobre o existir em arte entre nós. Ainda de corpo em arte, celebrei meus 20 anos de envolvimento com o teatro. A emoção estava viva. Nós me fez encontrar em cena amigos que também da plateia celebram junto. Obrigado por todos os abraços e escutas. Obrigado por me permitirem ser o diretor dessa metamorfose artística. Palavras de Everson Silva. Amo o fazer teatro, que todos possam ter a oportunidade de fazer algo que amem e que se sintam vivos. Nas palavras de Everson Silva, o diretor. Agradeço muito ao diretor Everson Silva por estar aqui com a gente no programa Mulheres no Ar, na rádio Frida Rock. A Nós Companhia de Teatro apresenta Nós. Performance teatral. Venha pulsar e revisitar através das múltiplas veias artísticas, memórias, sentimentos e emoções. Dias 1º, 2 e 3 de setembro no Teatro Renascença, sempre às 20 horas. Apoio RBS TV. Ai, que lindeza! Cláudia, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, estou emocionado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo teu, meu lindo, todas as tuas palavras, tuas imagens, tua trajetória. Quando eu vi 20 obras, eu ia fazer um resumo, mas eu disse, não vai dar. Não dá para resumir esse homem num programa. Muito querida, muito obrigado mesmo. A gente vai se dando conta nas experiências que a gente vai vivendo, o quanto a gente começa a se orgulhar da gente mesmo, sem ser
prepotente ou arrogante, olhar para nossa história também. Acho que o momento que a gente também vive junto, coletivamente, social, faz da gente também olhar para si, né, se reconhecer como artista ou como um lugar no mundo que se ocupa, né? E eu, depois de ter dirigido a Ana Medeiros, que é uma mulher, uma artista que eu admiro absurdamente desde muito cedo, quando eu dirigi ela nesses 25 anos, a gente se alimentou muito da história um do outro. E aí ela me fez olhar para a minha, né? Eu olhando para a história dela, de 25 anos de arte, me fez eu olhar para a minha, e num processo que já vinha interno, pós-pandemia, me deu essa coragem de, durante o processo, entender que aquele espetáculo tinha que me ter em cena, porque ele não me tinha em cena. Essa experimentação de descobrir o que eu tinha que estar em cena durante o processo, ele foi se encaixando e virou realmente esse olhar um pouco, essa celebração artística entre nós, artistas, entre o público que nos segue, entre as pessoas que consomem arte, virou uma celebração maior. Ele foi nos mostrando que ele era um produto, um presente para todo mundo. Assim. Porque eu coloquei aqui, ó, Ana, que hoje a gente está recebendo isso, um homem de teatro. Existem muitos homens de teatro, enfim, muitas pessoas de teatro, enfim. Mas, assim, o que eu percebi é isso, é que tu é um cara que não faz montagens fáceis. E nem faz aquele teatro que, entre aspas, a gente poderia dizer até comercial, sem crítica nenhuma a quem faz. Sim. Você entendeu? Eu acho que cada um está na sua... Né? Mas o que eu achei mais bonito é isso, assim, que não são trabalhos banais. Como esse que eu fui ver agora, não é. Porque até essa apresentação, ela já incluiu ali a performance, embora eu tenha feito outro material para os nossos ouvintes que estão ligando a rádio agora. Nós estamos aqui com o diretor de teatro e multiartista, o Everson Silva, e eu já tinha feito, por isso que ali eu já botei, daí eu também não desfiz o vídeo, já tinha um pedacinho do nosso, mas depois que eu assisti, eu fiz um outro agora, tudo com material de vocês. Tu percebe, Everson Silva? Tudo ali é tu, meu amor. Tudo ali, nossa, né? Transpira aquela lindeza toda. E aí eu te pergunto, assim, né? Para além desse Everson que a gente vê, quem tu dirias que és o Everson Silva? E eu já emendo aqui. E qual o papel, assim, que o teatro tem na tua vida? Pois eu sou uma pessoa criativa. Eu sou criativo. É uma assinatura, ser criativo. E o teatro ocupa um papel na minha vida de comunicação com as pessoas. Eu me comunico agora através do teatro contigo, eu me comunico com a plateia, quando eu estou fazendo panfletagem na rua do espetáculo, quando eu estou divulgando, pedindo para colar os cartazes, que é um lugar que eu gosto muito, é um ritual que eu gosto muito de fazer, coloca os cartazes embaixo do braço, sai com os panfletos e vai conversar com as pessoas na rua, né, sobre esse trabalho, sobre a arte. Então, o teatro tem esse lugar que faz com que a minha criatividade ela encontre um lugar onde ela exista e um lugar social de me relacionar com as pessoas. Eu, quando não estou em cartaz, eu sempre me sinto um outro ser, assim. Quando eu não estou criando nada, eu me sinto um ser que não está em comunicação, que tá ali só, assim, conversando cotidianamente com as pessoas. Mas quando eu estou no teatro, em cartaz, com um espetáculo, uma obra, eu me relaciono com a vida diferente, assim. Eu vivo aquele período. Então, o teatro tem esse lugar dentro da minha vida. E eu queria puxar o gancho que tu falou, que tu não faz montagens fáceis, porque dentro da companhia a gente tem uma piada interna que é assim, pelo amor de Deus, o próximo espetáculo tem que ser mais fácil de se executar, porque o Nós em Off, ele vira de cenário 3 vezes, né? Assim, ele vira de cenário 3 vezes. A gente pensou, o próximo espetáculo vai ser algo mais tranquilo. Respeitar, vamos fazer o Elas, que é um espetáculo sobre o ser, sobre o feminino. Mas vamos fazer com elas na água.
para colocar água em cena é uma loucura. A gente passa 3 horas tentando montar esse cenário. E aí eu disse, Everson, o próximo espetáculo, pelo amor de Deus, tem que ser sem cenário. E aí tá, é sem cenário, mas tem 40 pessoas em cena. Então, eu acho que tudo vai dialogando com as obras, tudo faz parte de um grande manifesto artístico que está interlocutado pela nossa vida. Não, agora tu disse, essa é uma boa, um bom para tentar conceituar, né? Em alguma forma a gente tem que colocar aquela coisa toda, aquela emoção toda no mundo. É uma manifestação artística, né? É uma coisa assim, é surreal. Embora eu ainda queira depois voltar para os teus 20 anos, porque eu vi que tem muita coisa. Mas como a gente já está aqui movido pela emoção, a gente já está comentando a performance nós. Que depois a gente vai fazer os convites e tudo. Então, tu disse uma manifestação artística é uma boa isso. Mas eu também observo isso, vou voltar um pouquinho só para a gente já não cair direto na performance, mas que isso, é uma constância, porque o que eu observei ali do teu trabalho, eu tenho trabalhado aqui na rádio e conheci que não chega a ser um conceito, mas que são concepções de teatro. Que, como eu trago muitas pessoas do teatro, existe assim muitos teatros que as pessoas se reúnem, montam uma peça, se diluem, vão fazer outras coisas, enfim. Mas eu acho lindo demais, é isso que eu tenho considerado chamar assim, que é um teatro de grupo, que é um núcleo que vai permanecer numa investigação, numa pesquisa, né? Que não quer dizer nem melhor, nada, mas só porque essas pessoas dedicam a vida delas àquela construção. E que, de alguma maneira, eu conversei isso com outros atores e atrizes aqui, aquilo vai fazer parte da própria vida dela. Então, ela vai crescendo junto com aquele grupo. Então, eu queria que se tu voltasse um pouco esses 20 anos e nos conta um pouquinho, assim, como é que foi o teu início, que peças que tu fez. Eu até fiz assim umas perguntinhas assim, que peças que foram mais complexas ou mais divertidas, e eu sei também que tu tem uma constância de temáticas da existência humana, né? E também isso é uma coisa que tu foi aprofundando, assim. Então, eu queria que tu contasse um pouco como tu surgiu, até como que surgiu esse teu interesse por teatro, se tu é daquele desde criança, já gostava de teatro, não sei, são assim coisas que eu adoro, porque se tem uma coisa que eu adoro são pessoas, mas se tem pessoas que eu adoro são atores e atrizes, porque sempre são pessoas que eu sei que são de uma generosidade. Eu reconheço ali quando a pessoa está se doando, né? Porque eu acho que, para mim, o teatro é isso, é um encontro de pessoas, em vários níveis, né? Várias camadas. Então, eu te pergunto, assim, como é que surgiu o teu interesse por teatro? Se tu quisesse contar um pouquinho dessas 20 obras, destacar algumas, que tu conversasse um pouco para a gente conhecer um pouquinho de ti, enfim. Então, nós estamos aqui, sempre vou reiterar para quem está chegando agora, esse é o Mulheres no Ar. Hoje é a estreia de um quadro novo. Este aqui é o Momento Apolo, que está sendo inaugurado com Everson Silva, que é diretor, multiartista, ator de teatro há 20 anos aqui em Porto Alegre. Eu me identifico muito com a frase que tu disse, que teatro é encontro entre as pessoas. Teatro é encontro, fazer eu encontrar os artistas, fazer eu te encontrar, fazer eu encontrar as pessoas na rua. Então, o teatro é o encontro. Eu me interesso por arte, eu acredito que pela minha mãe. A minha mãe é uma mulher negra e era empregada doméstica, e ela não tinha, assim, muito de fácil acesso livros. Ela não era uma mulher que lia, mas ela era uma mulher que consumia a arte, porque ela ia no circo, ela me levava no teatro, ela me levava no cinema, ela me levava em sarau. Ela gostava muito de estar entre essas pessoas, né? De estar entre esse circuito, e eu fui dali tendo, acho que esse pulso de alma alimentada e essa identificação, que depois da adolescência, aí tu vai, né, tu começa a ficar adulto e realmente a te interessar, a te encontrar dentro dessa área, né? Eu me encontrei diretor de teatro, né? Eu comecei ali
como ator, com grupos de teatro de Porto Alegre, tu faz, né, toda essa formação acadêmica, enfim, e aí tu chega num lugar ali que tu começa a te encontrar, e eu fui começando a me identificar como diretor de teatro. Eu como mencionei, eu sou um ser muito criativo, e comecei aquele universo todo começou a me encantar muito. E aí eu comecei a criar coragem e experimentar a minha primeira obra, que foi O Homem in Vitro. Foi lá em 2000, quanto, meu Deus, 2013, eu não sei. Que foi a minha primeira obra que eu fiz. E como tu disse, tem sempre uma ideia sobre o humano, as performances, porque eu não dirijo só performance, mas eu me identifico mais como uma performance teatral. Depois a gente olha para esse lugar ali. Mas eu dirijo um multi-universo, eu dirigi espetáculo de dança, eu já dirigi... o Nós em Off é uma obra, é uma dramaturgia teatral, né, dos anos 80, assim. Então, eu gosto de me experimentar muito como direção, e cada universo me agrega absurdamente, porque não é a mesma maneira de dirigir. Cada espetáculo, ele me mostra também como ele quer ser conduzido. Às vezes tu vai com uma ideia e tu vai construindo a direção, e aquilo vai criando essa direção sensível, que eu acho que é o que talvez tenha, assim, na minha descrição, né? Uma direção sensível. Mas o que faz com que, desde o primeiro momento que eu dirigi um espetáculo, dali a gente brinca dentro da companhia, também outra brincadeira nossa, que se a gente é uma companhia, a gente tem uma primeira atriz, né? Então a gente titulou que a Raquel Tessari, que é uma das atrizes mais antigas dessa companhia, que a gente trabalha desde o primeiro espetáculo que eu dirigi juntos até hoje. A gente desenvolve arte, a gente pesquisa arte. Ela já produziu espetáculo dentro, ela já atuou, né? Então tem vários papéis que a própria companhia vai permitindo que as pessoas ali se experimentem. A companhia, ela é bem aberta. A companhia é com quem ela está hoje, né? Assim, com quem está hoje. Então tem gente que tá junto desde os 20 anos ali, e gente que entrou hoje, assim, na companhia, que vem se experimentando dentro dela, e já está produzindo, e já está criando. Então a companhia, ela é um coletivo mesmo, né? Um coletivo, um encontro entre artistas, e vai somando as obras que se passaram, né? Tem artistas de outras obras que estão nesse trabalho hoje, tem artistas que não, mas que estão naquelas obras, que quando elas vão voltar, como o Nós em Off, quando volta em temporada, esses artistas também voltam, né, assim, a estarem conosco. Então ela é sempre esse movimento, assim, esse coletivo que as pessoas vão se experimentando. Nós, como artistas, temos, assim, esse espaço, assim. Então esse espaço, essa criação desse grupo, surge de uma necessidade enorme de experimentação, assim, de encontrar pessoas que queiram se experimentar dentro do meu universo de direção, mas também tem uma abertura para criar outras obras dentro da mesma companhia, né? A gente vai trocando esses papéis. Não, e agora tu falou assim, eu fiquei pensando aqui. Por exemplo, eu observo, voltando de novo, né, a performance, eu observo algumas influências a partir dos atravessamentos que eu tenho em mim. Uhum. Mas eu gostaria que tu me dissesse, assim, que tu me contasse, assim, algumas coisas ali eu vejo que pode ser até, né, dos meus sentimentos com relação àquelas influências. Mas que influências são essas que faz que tu produza esse teatro que, para mim, ele está, assim, eu até anotei aqui, ó, que, assim, é uma obra aberta, né? Ela é totalmente poética. Então, não é assim, isso que eu digo, não é um teatro óbvio, ele exige uma leitura, ele exige uma entrega do público, né? Tu não consegue ficar ali assim, sem participar, aquilo mexe contigo, né? Se não é num momento, é no outro, se não é durante todo o tempo, mas em algum momento tu ali desestabiliza, gente. E olha que eu fui assim com meu coração aberto, assim. Eu fui, não, vamos, né? Levei minha sobrinha. Vamos para aproveitar, para fluir o espetáculo. Só que tem horas que ele tira totalmente o chão da gente, porque não é nada Quero saber disso. que horas foi.
Quero saber que horas Ponto. foi o teu, depois Agora, tu me conta. quando a gente entrar na performance, eu vou contar, porque é muito Tá. emocionante. Aquilo Uhum. desestabiliza e realmente tu já não sabe mais aonde que tu está, tu transforma aquele espaço, às vezes parece que a gente está num universo. Mas antes de eu dizer as minhas percepções, que são muitas, eu quero que tu me conte que influências, que teatreiros, que gente que tu viu que te desenvolveu essa poética interna em ti. Todos os artistas de teatro que passaram pelos meus olhos me influenciam, todos os lugares, todos os sons, tudo é na cabeça do artista, ele é uma explosão, ele fica guardado num lugar que tu acessa isso depois, quando tu tá explorando, assim, para mim, eu tenho apontamentos que eu posso fazer. O Daniel Colin é um diretor de teatro, ator, eu conheço há muito tempo, ele é um cara do qual eu admiro muito a inteligência dele, criativa, como ele se manifesta na direção dele. Ele fez um espetáculo que era o Mal Entendido, que tinha água em cena. E o espetáculo era muito pequeno, a área cênica era muito pequena, e a água ela ia entrando em cena durante o espetáculo. Então aquilo ia acontecendo, e daqui a pouco aquilo estava cheio de água. Impressionante, impressionante. É incrível, e aí essa foi uma das influências, porque foi feito aqui por nós, assim, de uma maneira dentro de um roteiro e de uma dramaturgia que aquela história contava, que era excelente. E aquilo me influenciou no Elas. Eu disse, não, a gente vai construir por aqui. Então, tudo que eu assisto, um videoclipe, um texto que eu leio, Eduardo Severino, a gente tem Guadalupe, Cassal, que é uma atriz incrível, é performática, aqui também nossa. Então, a gente tem uma área cênica que quando a gente pode citar esses artistas todos, mas tem uma área cênica riquíssima de artistas que se comunicam, que nos abrem a cabeça para que a gente possa realmente, através da arte cênica, através da arte performática, conseguir chegar em alcançar sentimentos ou lugares, ou se vislumbrar apenas com uma imagem, uma cena incrível, né? A gente tem, então, trabalhos incríveis como Lobo coloca quase 50 homens, um grande número de homens nus em cena, se relacionando com uma atriz que faz a direção, que faz a dramaturgia, que faz a encenação, e ela fala ali sobre um ser, né, dentro daquele espaço. Então, tu só imagina uma mulher vestida de vermelho em cena com 30 homens nus em volta, performando, né, dentro desse espetáculo. Isso é incrível, então, que essa artista nos dá, então, como outros espetáculos, assim, que nos brindam, né, então tu pensa, essa mulher de vermelho, o elenco agora tá todo de vermelho, a minha segunda performance, só com mulheres, elas vestiam vermelho, assim, então, acho que tudo vai se enamorando, né, tu lê um texto, alguém te traz um texto, eu não tenho como deixar de citar aqui a Ana Medeiros, que é uma artista visceral, né? Ela dança com a pele toda, né? O que nos faz lembrar de Pina Bausch, de grandes de bailarinos, de grandes corpos, de presenças cênicas que vibram o corpo, que tem uma autenticidade em si, né? Porque todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo pode se explorar artisticamente, mas tem certas pessoas que vão se posicionar, né, vão vivenciar isso de uma outra forma, né, e aí essas energias, não só as energias, mas essa forma de se viver a arte, também vai nos influenciando, né, então vai nos consumindo. Eu me identifico muito com a maneira como aquele artista desenvolve a cena, como ele trabalha, então tu vai te aprimorando também muito nesse consumo, nessa troca aí. Não, isso fica muito evidente ali. Que assim, por exemplo, a água, né? A água sempre eu me lembro dos espetáculos da Pina Bausch, né? Que ela faz, ela põe mar, ela põe rio, ela põe tudo. E esse de cara já me lembrou a Pina Bausch por isso, porque, claro, ela vai ter lá uns bailarinos de excelência que ela tem, enfim, mas não é isso que é o principal no que ela vai criar ali.
E a gente sabe e fica perceptivo, e no teu espetáculo também aparece, pelo menos nesse último, até mais do que eu não tenho assim também domínio de todos, mas o que fica evidente é que existe a contribuição dos atores ali. E que assim, as histórias deles, né, que não precisam ser as que eles viveram, mas que são essas histórias que estão dentro de nós, isso transparece ali naquela construção e eles se tornam autores, né? Então, eu já vou adiantando aqui, que o tempo vai passando. Até isso eu fui super, Everson, super assim. Eu conheço a Ana, né? A Ana é uma fofa, uma querida. Eu sei que ela só poderia estar numa coisa linda. Enfim, mas tu chega ali, é que eu também não quero dar spoiler aqui, porque a gente vai convidar as pessoas para assistir. Mas já naquele início ali, que eu não vou dizer, né? Quando eles já dão boa noite para a gente, já ganha, gente, porque ninguém espera, né? Porque por menos que tu espera assim um teatro que os atores saibam o seu lugar e respeitem que eu sou público e eu estou aqui no meu lugar de conforto. E aí eu penso, né? Vou sentar numa cadeira e fluir a minha mente. Então, quando eles já recebem a gente ali, aquilo ali já te quebra. Que aí tu já diz, meu Deus, quem são essas pessoas? E eu adoro que eles são assim totalmente diversos. Isso eu acho que assim, é como se a gente entrasse num jardim e houvessem várias espécies de flores e todas elas têm a sua beleza. Então aquilo ali também já a gente já se enxerga. E, às vezes tem uns momentos do espetáculo que é como um espelho, onde tu te enxerga naquelas pessoas tão diferentes. Então um é baixo, um é magro, um é isso, um é aquilo, um é aquele outro. O vermelho dá aquela unidade, mas as luzes deles são totalmente diferentes. Isso também é uma coisa muito emocionante. Claro que toda aquela concepção da gente estar inserido no espaço também é muito encantador. E também tu faz uma coisa que aí é muito, acho, de diretor, que eu não sei como, tu redimensiona aquele espaço, e ora ele é enorme, e ora a gente se sente oprimido ali sentado naquela cadeira, assim, sabe? Eu não sei dizer como que isso acontece naquele espaço. E é isso que eu te digo, que é uma sensação que às vezes eu, Cláudia Machado, tenho mais no cinema, que é de esquecer quem eu sou e aonde eu estou. Que isso eu acho que é a vivência do teatro. Porque o que é mágico no teatro é que ele pode ser qualquer lugar. Mas a gente, às vezes, tem a tendência de fazer ele lugar mais óbvio, mas ele não precisa ser, porque no teatro não há regra. Sabe, ao contrário, as pessoas às vezes acham que o teatro... Não, no teatro não há regra, ele é o lugar que tu quer estar e que tu cria estar. Então, tem horas assim que a gente parece que a gente está flutuando num espaço e aí depois a gente percebe, não, mas eu estou aqui na sala, enfim. E as pessoas, a entrega daqueles atores, assim, eu te dou parabéns demais, assim. Aquilo é uma lindeza, assim, a ternura deles, né, com a gente. E também eu adoro quando eles fazem aqueles diálogos que aparentemente são desconexos, né, mas que faz o sentido para cada um, da maneira como tu escuta, sabe? Aquilo é emocionante. Eu não quero dar muito spoilers, porque senão as pessoas nem... Mas aquilo ali é demais quando eles dão aquelas falas que a gente percebe, também tu pode me corrigir, que tu é o diretor, que é deles, né? Que eles, parece até que eles que escolheram, não quer dizer que eles que levaram, mas que eles que escolheram dizer aquelas palavras, né? Porque isso tudo que sempre se fala, o teatro tem que ser orgânico, o teatro tem que ser... Só que isso é uma coisa que não dá para impor, né? Não dá para o diretor chegar ali e dizer, diz o texto com verdade, diz o texto com sentimento. Eu sei que não é assim que funciona. E aquilo ali é muito lindo, aquela parte dos diálogos aparentemente desconexos, eu acho genial. Tu tem muita sacação, a gente logo percebe que tu é um cara bem inteligente, quando tu faz aquelas sementes surgirem os seres ali, seres humanos, né? Que nem precisam ser humanos, porque eles estão além do humano. Aquilo ali é uma sacação, né? Aquele início ali, assim, que eu não vou dizer para as pessoas para não dar spoiler, mas aquele início é emocionante. Emocionante.
que tu fica pensando, um pouco como tu disse, gente, todo mundo é importante, né? Todo mundo tem o seu lugar no mundo e todo mundo é esse poder, pode ser esse poder, mas também pode ser esse poder de construção, de beleza, né? Aquilo ali eu acho genial, o teu início e o teu fim, porque daí o pessoal tem que ficar até o fim, né, Everson? Porque o fim é apoteótico, porque justamente o fim lança para tudo. Pode ser para o futuro, para o espaço, para o teu projeto, para a tua vida. Aquilo ali te deixa assim pensando o que eu estou fazendo com a minha vidinha? Que vidinha é essa? Olê! Né, sabe? Que coisas que eu estou achando importante, o que é que eu estou perdendo meu tempo no mundo, porque como ali termina o espetáculo, tu toma aquele choque, né? Porque tu está ali naquela delícia, naquela alegria, que não é só, e que não é suave, né? Não são só momentos suaves, pessoal. A gente tem que ir lá exatamente para ter uma vivência e rever as suas emoções para o bem e para o mal. Porque eu não acho isso que ele é assim, um divertido, não. Ele é assim uma coisa que toca a gente. Que claro Ele é que vivo. Exato, e faz, em primeiro lugar, a gente pensar, eu, pelo menos, né, nessa vida que eu levo, né? Que vida é essa que eu levo? Que cotidiano é esse? A gente brinca assim, a gente vive então só para trabalhar, gastar o dinheiro e comprar coisas. Coisas, o que é isso que a gente, coisas inúteis que a gente compra, tudo é inútil, porque realmente só o que vai importar são ali, para mim ele é eu nesse momento que eu estou assim, eu vejo ele como uma performance, um teatro de relações, as relações entre os seres humanos, né? Que isso é uma coisa também que eu tenho para minha vida, assim. Eu sempre tive essa clareza, assim, que quando uma pessoa está conversando contigo, aquilo é a coisa mais importante que está acontecendo na tua vida, é ouvir aquela pessoa naquele momento que tu está ali com ela, né? E ali vocês fazem isso de várias formas, mas, claro, de uma forma poética incrível. E eu me lembrei, eu não sei se tu já viu, Everson, quando eu era bem jovem quando eu vi que o Kazuo veio ao Brasil. E eu me lembro que a gente organizou tipo uma excursão para ir assistir ele em São Paulo, porque ele tinha 80 anos, e a gente pensava, se não for agora, nunca mais que ir ao Japão, que nós não vamos. E ele trabalha exatamente com essa linguagem, com essa estética, aonde as imagens elas são totalmente, digamos, abertas, um pouco como a Ana Medeiros também faz. Então, agora tu fala dela, faz todo sentido, porque eles vão trabalhar com essa poética que está, assim, se é possível dizer, fora do humano. Que o humano reduziria, né? Então, quando eles estão ali, embora seja um corpo de ator, um corpo do dançarino, né? Eles chamam de dança, está além, está extra-humano, né? Está para além do humano. É quase como se eles transformassem assim, naquela ideia que se tem num teatro onde a divindade vem, né? Então, eles são ali como seres divinos fazendo uma troca com a gente, né? Que, na verdade, é um despertar. Aquele dia ali que eu saí dali, assim, foi como um despertar. A gente custa a absorver tudo, sabe? É muita coisa. E aí tu vai lembrando, tu vai conversando, e aí tu troca uma impressão com as pessoas. As pessoas, tu viu, as pessoas saíram tudo em silêncio, né? Não sei se tu reparou. Eu fico menino nessa hora. Quando vocês vão embora, a plateia sai, eu fico meio menino, porque eu, ao mesmo tempo que eu quero conversar sobre a obra com as pessoas, eu gostaria que a gente tivesse espaço para conversar sobre a obra, porque é uma demanda muito gostosa, assim, tu dividir, sentar e falar sobre um espetáculo, né? Manter esses grupos que sentam e discutem. Aí tem o Renato Mendonça, que faz formação de plateia, né? Que discute teatro, que é maravilhoso tu sentar e poder discutir com os atores, com o diretor, com a plateia que quer interagir um pouco, mas ali é um flash tão rápido de só ida,
né, assim que eu fico um pouco inibido das pessoas olharem para a figura do diretor e não conseguirem e se sentirem obrigados a dizer alguma coisa cortês ou alguma coisa assim. Mas eu fico sempre querendo muito chegar na plateia para olhar para as pessoas e ver o que elas têm a dizer ou conseguem dizer naquele momento ali de dividir do espetáculo. Todas essas influências, Cláudia, eu ia brincar contigo e dizer, eu vou pegar tudo que tu disse, eu vou escrever, e aí tu vai assinar, e eu vou pegar para mim o que tu disse e publicar, porque é uma generosidade e também um olhar muito atento à arte, né, assim, a consumir um pouco que a minha obra se propõe mesmo. Eu quero dar um soprinho de arte na vida das pessoas. E o que isso vai causar em ti, seja o que for, mas que te impulsione, que te respire, que te dê um fôlego, que te dê... Eu comecei a fazer, e que esse fôlego seja entre nós, entre os atores. Então, os ensaios é esse fôlego. A gente se encontra um dia só para ensaiar, para manter essa energia constante. Eu optei para que esse formato desse espetáculo, a gente se encontrasse pouco, e que esse pouco fosse horas de grande trabalho ali, de desenvolvimento, de encontro, de troca entre artistas. A gente se apresenta para nós mesmos, né? Cada encontro, um artista apresenta um pouco do seu trabalho, e no Renascença isso vai acontecer. A plateia ela não faz parte desse encontro, é um ator que sobe em cena que nunca ninguém sabe quem é. Eu anuncio só no dia, digo, hoje a gente vai assistir a Júlia, e aí ela se apresenta ali num período de 10 minutos, e a gente é brindado com a arte daquele artista, porque nesse projeto somos todos artistas, né, e consumir a obra um dos outros. Então, tu sair para jantar com os atores, tu assistir outras obras de teatro, é um período de estar com as pessoas, né? Então isso faz esse acolhimento e essa potência na cena. Eu acho que isso tudo contribui para que a obra ela seja essa grande explosão de encontro, de amor entre as pessoas e de troca artística, assim. Então, quando tu me diz que tu é colocada em vários universos, eu me sinto genuinamente realizado, porque é pensado para que a gente possa pulsar entre as cenas de maneiras diferentes. Eu sempre digo para os atores, gente, as primeiras cenas a plateia vai só ver e vai achar bonito ou não achar bonito, mas as primeiras cenas, elas são muito plásticas, para que as pessoas assistam, porque é um primeiro contato, então tu vai vendo um pouco da plástica. E eu digo, depois dessa cena, as pessoas elas não estão mais assistindo, elas estão vivenciando. Por isso que essa cena, especificamente, ela é muito importante que ela aconteça assim, porque a gente vai pegando as pessoas pelo caminho, quando chega aqui, a gente pega o todo e traz todo mundo para dentro do espetáculo, de alguma maneira, e ali as pessoas começam a vivenciar aquela experiência junto, de estar com aquelas pessoas, de estar ali, né? E depois a gente solta vocês. Depois, nessa cena outra, aqui perto do final, a gente solta as pessoas e vai se despedindo delas, né? Para elas irem para as suas casas. Então, realmente, a performance teatral, desde o primeiro espetáculo, Homem Vitro, Dentro Mundo, Ser de Dentro, que foi com a Silvia Ramos. Eu dirigi a Silvia Ramos num monólogo dela em cena. Ela tinha o Caio F., e toda a trajetória dela, eu vivi com a Silvia durante 4 anos, né, assim, debaixo do braço, a gente fazendo teatro junto, e foi assim, a Silvia Ramos é um ser grandioso, assim, uma atriz espetacular, e de ser humano, de divindade, de conexão com a terra, e aí sempre as performances, elas são sempre o eu, né? Então a gente veio através dos artistas, como tu trouxe também na tua fala. Eu pego as histórias dos atores que estão passando pela minha vida, desses artistas, e eu vou costurando com esse roteiro que a gente está criando. A gente vai criando cenas, tem uma cena assim, daqui a pouco tem alguém que tem uma vivência, assim. Tem a cena da Silvana, que trabalhou com o teatro físico durante muito tempo, ela fez Fale Comigo Doce Como a Chuva. E ela tem a cena da chuva dentro do espetáculo. Quando ela fala, chove. Então é uma homenagem à obra dela.
a minha possibilidade de direção ao teatro físico quando sentou lá, né? Eu não pude dizer isso ainda para eles, mas tudo tem uma relação. Então tem sempre, aí ela fala da chuva, e eu disse para ela, Silvana, cria um texto que nos mostre por que hoje a gente foge da chuva, e a gente não fica parado se molhando, por que a gente corre tanto? A gente sabe que tomar banho de chuva é tão bom, mas a gente não toma, né? A gente corre da chuva. Por que será que a gente corre da chuva? E ela pergunta isso, né? E quando a gente cresce, a gente não toma mais banho de chuva. E aí ela traz uma história da infância dela, verídica, ela tem uma relação com o pai e a chuva. Então, tudo isso se soma num texto, numa cena que vai abrindo. Então, tu pensa, essa cena é tão cheia de camadas que às vezes ela te comove e tu não sabe por onde. Sabe se é a memória da atriz, se é a cena num todo, que tu vê as pessoas brincando, se é o grupo todo fazendo aquilo, porque tá vivenciando uma história tão verdadeira, tá querendo vivenciar, tá querendo passar, né, o elenco pela aquela vivência que traz. Então, tudo aquilo, na verdade, se tu tá aberto, de alguma maneira aquilo te comove, te emociona como obra, né? Então, a criação, a direção, a minha, ela vem dali, sabe? Ela vem desde lá, abrindo essa camada, que cada cena, ela tem uma cena que conecta com outras relações dos corpos dos artistas. E é isso, assim. Não, para mim, fica bem evidente isso, que tu é claro, que tu é digamos, que tu é a cabeça por trás, que tu tá articulando tudo isso, porque a gente está aqui falando de todas essas emoções, mas o espetáculo, ele está muito bem amarrado, ele está muito bem estruturado, e a gente percebe nitidamente, assim, porque eu, assim, posso dizer, assim... Nossa, eu já vi muita coisa, né, Everson? 50 anos, né? Desde os 20 anos me criei no DAD, assim, então eu já vi muita coisa e posso, assim, dizer que... E é bom, né? É bom ver um monte de coisa, né? Porque muito tudo bom, isso, né? Fica dentro de nós, e quando a gente encontra uma qualidade, a gente vê um trabalho delicado, pensado, elaborado, isso aflora, né, pra gente. Que a gente não quer que as pessoas, é só emoção não. Ali tem muita inteligência teatral, tem muita sacação de ser humano, Muito obrigado. Tem muita sensibilidade que fica evidente quando a gente vai vivendo ali. Mas aí agora nós vamos trocar esse momento. Ainda continuamos dentro do momento Apolo, mas agora eu vou trazer algumas coisas aqui para o Everson ouvir. Eu sei que tudo teu, Everson, tudo que eu trouxe não criei nada, mas que eu queria muito ouvir junto contigo, assim, porque para a gente é muito lindo de ouvir, e eu vou trazer para ouvir aqui junto contigo e a gente comentar um pouquinho. Então, agora a gente vai fazer dentro do momento Apolo, com o diretor de teatro Everson Silva, 20 anos de trajetória. A gente vai fazer o nosso Dica das Gurias para depois fazer o convite para o espetáculo. E eu trouxe aqui de presente os fragmentos dos teus próprios atores, que está rolando nas redes sociais. Então, você vai lá e procure para saber que performance é essa. Eu trouxe aqui só um pedacinho. De acolhimento, de pertencer a um lugar onde muitas pessoas diversas e desconhecidas no primeiro momento fazem parte, e é um quentinho no coração estar presente entre nós. O meu bem. Por que tu escolheu essa? Porque é uma das cenas que mais me emocionou no primeiro ensaio e que me emociona ao longo de todos os ensaios e das apresentações até aqui. Eu acho que trabalhando,
trabalhando e daí alguém falar alguma coisa que me refere a nós. E meio que, na verdade, em todos os momentos, né? Tô na rua, tô no ônibus e, sei lá, eu vejo vermelho e lembro de nós. Eu tô no brechó, eu lembro de nós. Foi no primeiro ensaio, porque depois do ensaio a gente teve uma roda de conversa e cada um falou um momento que se emocionou. E uma das nossas integrantes daquele dia, que nem faz parte do elenco, mas que é minha amiga também, contou que a cena da carta foi a cena que mais emocionou ela, porque lembrou o pai dela que assim tinha falecido. Eu acho que nós, nesse momento, é uma família. Família que eu gosto muito, é um lugar de encontro, companheiros que estão caminhando juntos nesse momento. Jornada que começou, acho que lá no final de dezembro e que agora a gente, nos primeiros passos, a gente começa a encontrar um caminho. A gente já está colhendo os frutos e coisa boa mais ainda por aí. Eu acho que o meu sentimento é de amor por nós. Cena da dança explosão. Acho que é o momento que a gente celebra, que a gente se entrega, que nós explodimos de fato, assim. É uma cena vibrante, depois que a gente já se emocionou, que a gente já foi pro fundo, que a gente já flutuou, aí a gente dança. Eu acho que a gente celebra dançando. Assim, eu lembro de nós em vários momentos, assim, mas eu acho que dos mais diferentes, vejo a previsão do tempo na TV e a apresentadora tá de vermelho e me dá sempre a impressão que ela tá no elenco, que ela é nossa. Então é uma espécie de, sei lá, de apropriação, sabe? Como se o vermelho fosse nosso e todas as pessoas que vestem o vermelho de alguma maneira estão conectadas com a gente. E na previsão do tempo parece que às vezes ela tá falando exatamente do espetáculo, sabe? E é isso. No verão ainda, e um colega nosso que estava de costas para mim, e na camiseta dele estava escrito assim, conviver com arte. Sabe? E daí conforme ele ia se mexendo, assim, eu ia acompanhando ele de costas com aquela camiseta, sabe? E aquilo foi me emocionando, porque a gente de fato estava numa sala ensaiando, convivendo, e a gente estava convivendo com arte. Em algum momento aquilo me atravessou. E até hoje eu me lembro, eu tenho a fotografia, eu fiz uma foto dele de costas, e umas vezes eu volto naquela fotografia e eu olho e ela continua me tocando, me atravessando. Acolhimento. A gente se sente acolhida, né, entre todas essas pessoas, e também uma sensação de que a gente está inteira naquela cena, na performance, então é uma maravilha. A sensual. Por que tu escolheu essa cena? Porque ela desafia o estar entre nós de uma forma que a gente possa se sentir desejadas, mas também que a gente consiga passar essa informação de uma forma verdadeira. Foi quando eu estava pensando que estava sozinha. E, na verdade, eu me senti com várias outras pessoas. Então, para mim, foi um sonho que, na verdade, hoje é realidade. Foi na apresentação do Sesc de Canoas, quando estávamos todas juntas e cada uma estava falando a quem dedicaria aquele momento, aquela apresentação. De amor, de intensidade, de alegria, de união. Uma cena que me toca bastante é a cena do flamenco, do bebê que vai pro flamenco, né? Que é um recolhimento ali da cena do bebê, né? E aí renasce
na cena do flamenco, com aquele show, com aquela alegria, que conecta muito também com a minha dança. Eu acho que foi numa cena do parque onde tinha amigos e família e as pessoas ali juntas, felizes, comungando de uma coisa maior do que elas, né? Que é a alegria de estar juntos. O meu momento de maior emoção do grupo foi no final do sarau, ali no La Faísca, que eu não sei porquê, mas me tomou a emoção, e aí que acalmei me abraçou, as pessoas me abraçaram, então foi um momento muito especial pra mim, porque foi de algo que eu não sei de onde veio, mas veio, me tocou e eu deixei transbordar. O meu sentimento sobre nós é um renascimento. Fiquei muito tempo sem teatro, sem respirar teatro, sem fazer, sem me envolver. E esse grupo me trouxe de volta à vida. O despertar de novas possibilidades depois de uma pandemia louca. A nossa cena da dança, onde a gente se solta totalmente no palco, convida as pessoas para essa loucura que é simplesmente aproveitar a vida e dançar. No jogo do Inter no Beira-Rio. Tudo vermelho, uma galera gritando, feliz. Não tem como não lembrar da gente. Foi um pouquinho antes da gente entrar em cena no Teatro do Sesc em Canoas, a gente fez uma roda e começou a lembrar de algumas pessoas. E é impossível a gente não lembrar de algumas pessoas que não estão mais com a gente. Para mim, aquele momento foi uma troca muito grande com as pessoas que estavam ali do nosso grupo, porque todo mundo sentiu, acredito, a mesma emoção que foi estabelecida naquela roda do nome de algumas pessoas que não estão mais aqui. Everson, que é isso? Meu Deus do céu, que lindeza! Chegou o momento. E é recíproco, assim, a gente está muito feliz de estar trabalhando, por isso que a gente está convidando pessoas que assistem e se emocionam para vir para perto. A gente quer conseguir fazer ainda essa performance com 100 pessoas na rua, uma homenagem à farra de teatro, a tantos outros grupos de rua que fazem performances grandiosas, assim, a gente quer somar com as pessoas, e a gente fica se agradecendo durante os ensaios, né, e é importante se agradecer, e não parar de se agradecer, porque essas pessoas me oportunizam a ainda continuar podendo ser diretor de teatro, são essas pessoas que me permitem ser, né, então, são essas pessoas com que eu me encontro, que elas permitem eu fazer uma das coisas mais importantes da minha vida, né, que é poder criar, que é poder me manifestar artisticamente, né, e como pessoa também, né, o mesmo prazer que tu tem de estar entre artistas é o meu, e eu faço espetáculo para estar perto deles. Eu digo, eu vou montar mais um espetáculo, e aí essa ideia aconteceu e eu pude juntar muitos deles. Então, é um lugar que a gente está muito feliz de se encontrar, e cada vez vai chamando pessoas novas para estar perto. Essa temporada vai estar com artistas convidados, e um deles é o Sandro, do Levanta Favela. Ele vai fazer uma cena dentro do espetáculo, e a gente já ensaiou essa cena com ele, já aonde ele vai entrar. Então, tu que já assistiu, pensa, já que será que o Sandro vai vir e vai fazer uma cena. Então vai ter o Jairo Klein, vai ter a Ana Medeiros, vai ter o Henry Unes. Então a gente está também tentando, como elas faziam, né, em homenagear os artistas que são da nossa cidade, do nosso circuito, pessoas que a gente acompanha já há muito tempo e reconhece como artistas, né, se manifestam como artistas, nos presenteiam da sua arte, né? Então a gente está realmente querendo que esses artistas façam parte dessa performance. E eu já te dou muitos parabéns, né?
Eu vou encontrar melhores palavras depois para sistematizar todo esse sentimento, porque eu só assisti uma vez, porque a Ana me disse, logo que vocês fizeram a estreia, né, no La Faísca, né, ela citou ali, a Ana disse, Cláudia, tu tem que ir, eu me distraí na vida, assim. Quando eu fui ver, não tinha mais nada. Então, pessoal, a gente está aqui convidando todo mundo, mas tu corre, gente. Tu corre porque é imperdível. É assim, que nem eu brinquei com a minha sobrinha, nem parece Porto Alegre, mas parece sim, porque Porto Alegre também tem valor, Porto Alegre também pode ser bonita, também pode ser poética. Tá aí o Everson Silva provando isso pra gente. Então agora a gente ouviu... Diz. Desculpa, eu não ia dizer que a gente diz para as pessoas dar de presente para um amigo. Isso veio de uma amiga que dava as nossas produções da nossa companhia de teatro de presente para os amigos. Ela dizia, eu vou te levar para assistir uma peça, ou comprava os convites e dava para as pessoas. Digo, gente, dá um espetáculo de presente para alguém, sabe? Assim, isso é fantástico. Eu comecei a pegar para mim essa ideia e dizer, me dá 2 convites de um espetáculo, vai assistir essa peça, estou te dando ela de presente. E o bonito desse simbólico do presente é que ele vai ter justamente esse duplo sentido do presente de quem dá, porque sempre quando a gente dá o amor, a gente sempre dá o presente do que a gente quer ganhar. Tu pode comprar, achei que... Não, mas o presente sempre é tu que dá, tu te dá no presente e é o momento presente, porque não tem coisa mais assim, né, cheia de vida do presente como o teatro, que é aquele momento único ali, né? Então, assim, ó, agora eu vou abrir, porque é claro que eu sabia que Everson Silva não ia caber num programa, mas eu já estou aberta aqui, a gente pode fazer episódios. Eu topo se tu topar, a gente faz episódios. Vamos fazer um com o elenco lá no Teatro do Renascença. Com certeza. Onde está todo mundo e tu conversa com aquele pessoal. E eu ainda tenho aqui o meu questionário, são 7 perguntas, mas que eu, claro, não vou fazê-las, porque já estamos para as nossas despedidas. Eu sempre deixo 1 minuto para os nossos convidados falar o que quiser, pode fazer crítica também, e que tu possa, assim, fazer o convite, se é que as pessoas ainda não estão, né, inebriadas e encantadas para assistir a performance Nós. E eu gostaria muito de dizer que esse espetáculo é produzido pela Cacau Soares, a comunicação é feita pela Adriana Lampert, Juliano Pacheco, as redes sociais e mídias é feita pela Carol Pinheiro, a Amanda Hammermiller, a Gabi, a gente tem no roteiro a Liz de Bortoli, a Ana Rodrigues, no roteiro, na adaptação do roteiro, a Rosemar Silva, quem faz a luz é a Veridiana Mendes, quem está fazendo o som é o Pedro de Camilles. A gente ainda tem todo o elenco que se coloca para construir o espetáculo junto, toda essa formação, uma produção também que também trabalha junto com a Cacau para desenvolver isso. Então não se faz nunca espetáculo, não se faz teatro sozinho, né? Precisa da plateia para ser teatro, senão é só ensaio. Para ser teatro tem que ter a plateia. E é uma produção aí que celebra os 20 anos, e dessa composição aí que hoje a gente está com a nossa companhia de teatro. Muito obrigado pelo espaço, Cláudia, e por toda essa divindade que foi poder olhar para si e trocar um pouco contigo mesmo, agora de uma maneira muito mais aqui tete a tete mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade. Everson, eu, em nome da Rádio Frida Rock, agradeço demais a tua presença aqui. Foi um prestígio para a gente, né, te receber aqui. Te dou um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu espetáculo lindíssimo. Estão todos os ouvintes convidados. E a gente se despede, que infelizmente, que peninha. O programa chegou ao fim, pessoal. Então, beijo. Beijo, Cláudia. Muito obrigado. A gente se vê em cena. Beijo. Beijo. Juntas, somos mais fortes. Respeita as gurias. Comigo não rola mais. Killing me softly. Não me sufoque.
Muitas vezes ele bebia e depois disso ele começava a gritar comigo, usava o nome da minha família para me ofender. Depois ele então me culpava pelo que ele tinha feito, se fazia de vítima e fazia com que eu ficasse com pena dele. Eu tentava ajudar ele e acabava esquecendo de mim mesma. Agressão verbal, humilhação, controle ou ameaça. Isso não é amor, isso é violência doméstica. Procure ajuda e fale sem medo. Denuncie 190 ou 180. Solicite medidas protetivas. Elas salvam vidas. Uma realização da Coordenadoria da Violência Doméstica do TJRS e Enfrente Mulher. O projeto Narrativas Líquidas, Lições que as Águas Ensinam, uma oficina-montagem em 5 módulos com diversas linguagens, num espaço cooperativo que possibilite diálogos, afetos e valorização à vida das e dos participantes, bem como dos artistas, proporcionando uma grande rede de apoio, empoderamento, fortalecimento, através das reflexões, vivências e as criações partilhadas, que resultará na construção de cenas que vão compor a performance. Narrativas Líquidas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva. Atividade de culminância no Teatro Newton Filho. Projeto patrocinado por meio do programa Banrisul Reconstruir RS. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Nós. Performance teatral. Venha pulsar e revisitar memórias, sentimentos e emoções através das múltiplas veias artísticas. Dias 1º e 2 de novembro às 20 horas e 3 de novembro às 18 horas no Teatro São Pedro. Realização Nós Companhia de Teatro. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Literamake, dessa vez com o livro Para Onde Vão as Borboletas à Noite, da Andrea Scheffer. Ela é uma autora independente, então ele não tem uma editora, e ela faz um trabalho muito bonito de valorização da literatura, mas isso eu comento um pouquinho mais depois. Os recados iniciais, então, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deem o like, isso ajuda muito para o crescimento, o canal ainda é pequenininho. Justamente por ser um canal pequenininho, de poucas visualizações, ele não é monetizado, então quem gostar do meu trabalho e quiser contribuir, o Pix é bibliofilia.cotidiano@gmail.com, contribuições voluntárias, à vontade. E vamos começar então com esta capa, que nós temos 3 tons bem fortes e chamativos. Então nós temos um verde escuro, nós temos o branco e nós temos o vermelho. Eu vou trabalhar mais com essa questão do verde e vermelho. Bom, falando um pouco da Andrea, a Andrea é uma grande entusiasta, né, da literatura. Ela não só escreve, como ela tem várias iniciativas, clube de leitura, tem perfil específico de literatura no Instagram. Ela é uma pessoa que ela nunca entrou, não que eu saiba, pelo menos assim, oficialmente no mercado mesmo, assim, de editora, etc. Ela faz tudo por conta. Ela, inclusive, publica, até acho que ela vende pela Amazon ou direto com ela para conseguir os livros dela. E do que eu já vi do trabalho dela, do que eu conheço do trabalho dela, ela trabalha muito, muito fortemente com romances que se passam em períodos históricos bem impactantes. No caso deste livro específico, ela tem como grande cenário a Guerra da Síria. Isso é uma coisa que já de largada me chamou muito a atenção, porque eu tenho
questão, eu não sei explicar, assim, eu tenho uma empatia muito forte pela questão da Síria. Inclusive, eu mesma já escrevi um poema. Minha primeira tentativa de poema longo, que não foi tão longo assim, foi justamente sobre a Síria. É a cidade de Alepo, que não é a capital, mas era a cidade mais importante da Síria na época, e ela foi eleita, um período, a cidade mais bonita do mundo. E quem vê fotos de Alepo antigamente, né, antes de ela ser completamente devastada pela guerra, percebe que se trata de uma cidade realmente muito bonita, lindíssima, assim, e hoje ela é o que sobrou, não é nada, não é mais nada, né, entulho, é muito lamentável. No caso do livro da Andrea, já digo pra vocês de largada, eu li faz bastante tempo, então assim, eu não lembro de tantos detalhes, mas eu lembro que foi um livro que me impactou muito, e até por isso que eu fiz questão de trazer ele, porque ele é um livro que causa impacto. Nós estamos acompanhando aqui a história do Najib. O Najib, quando a guerra começa, é o aniversário dele de 12 anos. E ele começa falando muito sobre as borboletas monarcas, que são borboletas que migram, e ela usa as borboletas quase como uma alegoria, digamos assim, por causa da migração. Porque a guerra está começando, a cidade vai ser completamente destruída, e a Andrea traz muitas das questões específicas da guerra mesmo, da destruição, da violência paralela, né? Por exemplo, uma mulher não pode andar desacompanhada porque o risco de estupro é quase de 100%. Então, todas essas questões forçam a população a uma fuga, né? Elas precisam sair da cidade, do país, no caso, inteiro, né? Para sobreviver, para poder começar uma nova vida. E aí nós temos aquela barbárie que a gente vê, por exemplo, na fronteira da Turquia, que existe muita violência contra os imigrantes, né, as pessoas que estão, os refugiados, no caso, na fronteira da Turquia, e aquelas situações que a gente já viu aos montes no Mediterrâneo, os barquinhos superlotados no Mediterrâneo tentando fugir para a Europa. E acontecem cenas lamentáveis e dolorosas, como aquele caso do menino que foi encontrado morto na praia, né, do Mediterrâneo. Lá eu não sei de que país foi que ele foi encontrado morto, mas são cenas extremamente dramáticas e horrendas que viraram rotina por conta dessa guerra. No livro, o nosso narrador, ele é uma criança, né? Então, ele tem esse interesse pelas borboletas monarcas, ele é um colecionador de borboletas monarcas, e o avô dele, deixa eu ver se é aqui o avô mesmo, que explica para ele como é que esse funcionamento, o avô, o Jamal, da migração das borboletas monarcas, e aí ele entende um pouco desse fascínio que ele sente por essas borboletas, né? Porque, na verdade, o que a Andrea faz aqui é uma metáfora. E é uma metáfora muito bonita em relação à migração, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que, até perto da metade do livro, ele tem um tom poético muito, muito forte. E ele tem uma narração, digamos, muito simples, tá? Isso é uma coisa que nas minhas oficinas eu reforço bastante, que a narração, ela é o tom da obra, né? Então, é muito importante que o narrador, mesmo que ele seja em terceira pessoa, que não é o caso, tá? O narrador é o próprio protagonista, que ele respeite o período. Teve um outro livro que eu já fiz, que já está no ar, o Literamake, que é As 9 Páginas de Alberto Silva, que inclusive eu comento isso, que o narrador, ele tem um linguajar muito
Não tá legal isso aqui. Ele tem um linguajar muito da época mesmo, específico da época em que a história se passa. E isso me causou estranhamento no começo da leitura. E é mais ou menos o que acontece aqui com o livro da Andrea, porque ela usa uma linguagem bem infantil, né? Super simples. É um narrador com uma linguagem simples, mas tem motivo, né? Que nós temos aí uma criança narrando. E por isso que funciona. Porque essa simplicidade, ela é quase que uma exigência para funcionar. Porque se pegasse uma linguagem complexa, não daria muito certo, porque não respeitaria a subjetividade desse protagonista. É uma criança. Nós temos que lembrar que é uma criança que está contando a sua história. E é uma criança que passa por um trauma muito profundo, que é o começo da guerra, enfim, as perdas que vai sofrendo, porque precisa parar de frequentar a escola, enfim, né, tem todas essas questões que são importantes, que são relevantes para essa história e que não podem ser ignoradas. Essas perdas que ele vai sofrendo no caminho, elas são reais e elas são muito impactantes. Então, ele vai levando uma vida normal até onde ele consegue levar. Ele tem o melhor amigo dele, o Samir, que tem uma participação muito grande. A própria história, assim, que mostra da solidariedade entre as pessoas, né, não é só a violência, embora ela seja muito marcante, porque se trata de uma guerra, não é só isso, né? Então, as famílias tentam se ajudar, tentam contribuir umas com as outras para tentar transformar esse trauma um pouco menor do que ele é. Então, eu acho que isso é importante de ser mencionado, porque é um livro muito rico em referências e, ao mesmo tempo, é um livro também que traz essa atmosfera do trauma mesmo, propriamente dito, né? E de trazer essa questão do narrador, de respeitar o narrador. Ela começa a mencionar a guerra logo no começo do livro, mas ela não dá o destaque de cara para a guerra. Primeiro ela está trabalhando muito mais uma questão de apresentação desse personagem, devido à importância dele nesse contexto todo, né? De a gente entender como é que é a rotina dele antes do inferno todo começar, e isso tudo faz muita diferença na apresentação desse personagem pra gente compreender quem ele é. Porque, afinal de contas, o livro não é sobre a guerra, é sobre o Najib. E a metáfora das borboletas fugindo, né, migrando, né, as borboletas não estão em fuga, mas as borboletas migram justamente para ter uma chance de sobrevida. Porém, dentro dessa metáfora, inclusive o próprio avô dele traz isso muito de uma forma bastante impactante, é que, assim como os próprios refugiados sírios, as borboletas monarcas, elas raramente chegam ao seu destino, porque a maioria morre no caminho. Porque, né, existem os milhares de perigos. E no caso dos refugiados de guerra, não só sírios, porque na verdade aquela região vive constantemente em guerra, né? Os refugiados dessas regiões que tiveram seus países, suas casas, suas rotinas completamente devastadas pela guerra, essas pessoas, elas também correm um perigo muito grande de vida quando elas tentam sair dessa realidade. Então, muitas pessoas acabam morrendo na tentativa de sobreviver à guerra, o que é uma grande tragédia e uma grande ironia, né? De fugir de casa para sobreviver e morrer na fuga. Mas é um risco constante que elas enfrentam, infelizmente. E isso está muito retratado no livro, e é interessante que, como quem narra é uma criança, mesmo que essa criança perca a inocência no meio da história, porque é o que acontece, essa criança ainda é uma criança,
né? Então ela ainda tem essa subjetividade mais infantil, que é bem detalhado pela autora, porque ela faz questão de preservar essa subjetividade do menino, né? Até que no 3º capítulo ele conta: quando a guerra da Síria começou, eu estava completando 12 anos. Os conflitos que marcaram o início do terror no país iniciaram no dia do meu aniversário. Isso é uma coisa que ela faz questão também de deixar muito, muito explícito, que o Najib, ele odeia o aniversário dele, por motivos óbvios, né? Porque foi o começo do fim de tudo que ele conhecia como vida, como realidade, como os sonhos, tudo. Porque uma coisa que talvez a gente que tá aqui de longe não se dá conta, muitas vezes, é que essas pessoas que estão vivendo essa realidade lá são pessoas comuns. São pessoas como nós. E que tiveram todos os seus planos, seus sonhos, enfim, toda a sua perspectiva de uma vida normal devastada. Não sobrou nada para eles lá, né? E isso é importante de ser destacado. Ela traz muito, muito forte a questão da migração. Eu acho que o uso das borboletas monarcas ele é muito interessante nesse sentido. Aqui ela começa o livro com uma explicação sobre as borboletas. Então elas estão em busca, e aqui entre aspas, né, um novo lar, onde houvesse a esperança de serem mais felizes, embora nunca conseguissem concluir sua viagem, pois acabariam morrendo pelo caminho. E aí ela nos apresenta esse narrador que é apaixonado pelas borboletas e que está num país que vai começar a ser completamente devastado. E claro que a gente sabe desse contexto da devastação do país, mas ele, quando está vivendo isso lá, ele ainda não sabe. Ele ainda não sabe que a vida dele vai ser completamente destruída por esse contexto de guerra, né? E isso que causa também um grande impacto, no sentido que a gente entende que essa vida que ele conhece não vai mais existir. E eu acho que a Andréia é muito feliz nesse sentido, de nos dar essa noção de um fim inesperado para ele. Porque para o leitor já é o óbvio, a gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já sabe que a vida dele vai ser transformada para pior. E o fato de ela trazer essa narração, que inclusive na resenha, eu até cito que em nenhum momento a narração evolui para uma linguagem de um menino que vai se aproximando dos seus 18 anos. Porque ele começa com 12, mas ele cresce, né, ao longo da história. A questão é que ele também teve a sua educação interrompida, ele também teve, né, enfim, ele não tá tendo um crescimento normal como um jovem de 12 aos 18 anos. Então tu não tem como oferecer para ele uma estrutura de um personagem que está tendo um desenvolvimento normal, numa vida normal, sem percalços. Um adolescente comum. Ele não é um adolescente comum, ele não tem como ser um adolescente comum. Isso foi tirado dele na guerra. Então, isso interfere na narração. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, de tu conhecer o Najib com uma força muito potente enquanto um personagem protagonista, né? Porque ele é verossímil dentro de toda essa questão. Uma pessoa com bastante experiência em leitura pode até achar que a Andréia teria uma linguagem mais superficial, no sentido de ser muito simples, né? Mas isso não é defeito, tá? Em primeiro lugar, não seria defeito mesmo que não fosse essa a intenção. Mas a questão toda do Najib é que se ela desse para ele uma narração muito madura, ela não estaria sendo fiel ao personagem dela. Ela precisa ser fiel a esse personagem. É importante que ela dê a ele essa verossimilhança de um jovem num país em guerra. E de um jovem, bem jovem, né? 12 aninhos e tal. Isso é extremamente importante para o funcionamento da narrativa. Ele se passa em vários anos, então tem esse amadurecimento e ele é bastante
explorada, é possível de ver, ele não é sutil, esse amadurecimento do personagem, da sua narrativa. E isso é bem interessante para quem está lendo perceber essa evolução. E isso fica muito claro, isso deixa muito escancarado que a narração mais infantil é realmente em respeito à subjetividade deste personagem. Porque não fosse isso, não tudo perderia o sentido, né? Eu tô tomando cuidado aqui, só falando um pouco de maquiagem. Eu tô usando essa sombra da Ludurana, ela é muito pigmentada. Se eu não for bem devagar aqui, eu vou tirar todo o verde e vai ficar só um vermelhão. E não é a nossa ideia apagar o verde da sombra. Senão tudo até aqui teria sido em vão também. Que mais aqui? Eu acho que é importante a gente entender o seguinte, quando se trabalha com uma história que se passa num momento histórico real, isso demanda uma pesquisa, um trabalho de pesquisa e de compreensão da realidade muito forte. E nisso a Andrea tem realmente um mérito muito grande, porque ela sabe fazer isso. Ela sabe trazer essa realidade impactante, profunda, de um fato real. Ela já escreveu livro sobre ditadura, também teve um outro, Segunda Guerra, era? Que eu fiz uma leitura crítica para ela, muito bom o livro, mas agora eu não tô me recordando, que são tanta gente que às vezes é um pouco complicado a gente lembrar de tudo, né? Mas ela tem essa facilidade de trabalhar com momentos históricos reais, que nos dá justamente essa noção muito clara de que nós estamos inseridos nesse período de uma maneira bastante contundente. E ela nos bota dentro do período. Isso é muito interessante, porque a gente não viveu eles, ou não está vivendo eles, embora a Guerra da Síria seja um momento atual, a gente não está lá vivendo isso. Então, ela conseguir nos ambientar nesses lugares é fundamental para funcionar, senão não funciona, né? Tirando essa sombra altamente pigmentada, eu estou tendo sérios problemas aqui com a pigmentação do branco. Então, né, acho que não vai rolar o branco aqui. Queria que desse certo, mas não está funcionando. Eu não estou conseguindo trazer este branco. Então, vamos seguir aqui, senão eu atraso demais, tentando só colocar uma sombra branca ali. E eu não sei se o problema não é a minha iluminação, porque hoje tá vindo muita luz da janela. Então, talvez a iluminação também não esteja me ajudando muito. Isso é um problema quando se trabalha com maquiagem, quando a luz não ajuda, né? Mas vamos lá. Esse livro que tem essa metáfora tão responsável com relação às borboletas, acho que ele tem uma imagem muito forte aí, né? Tu trazer essa questão das borboletas monarcas é realmente algo que te dá uma ideia do que ela quer transmitir. E isso é muito forte, né? Então, eu acho que o grande mérito é justamente ela conseguir nos colocar ali dentro, né? O batom ficou um pouco suave demais. Então, nós vamos completar ele com outro batom. Deixa eu ver, cadê meu pincel de batons aqui? Aqui. Com batom que é de conjunto. Ele é mais transparentezinho, ele não tem tanta força. Então, vamos dar uma trabalhada aqui para botar um pouco mais de cor neste batom aqui. É um rosinha bem suavezinho. Aí não combina com os tons da maquiagem.
Melhorou bastante. Então, gente, se vocês querem ter uma noção do que se passa numa guerra dessa natureza, a Andréia é muito bem sucedida. Porque, embora ela esteja trabalhando o Onagib e a sua rotina, a sua existência, ela nos coloca dentro da guerra. E isso é realmente um aspecto que merece ser louvado, ser trazido, apontado com veemência, porque ela realmente dá esse ênfase e ela é bem sucedida nessa missão. Deixa eu tirar o grampinho do cabelo. Então, temos aqui o look. Eu não consegui realmente fazer o branco se destacar muito. Eu passei a sombra branca, tem verde, tem vermelha, pra fechar as cores, então, aqui. Eu não quis reforçar muito verde, porque na própria captação da câmera não é possível ver tanto o verde, porque seria este tom aqui. Mas a própria câmera não tá captando bem o verde. Eu percebi porque eu usei maquiagem verde esses dias e fotografei e não parecia que era verde, então eu já sabia que eu ia ter problemas. Mas este aqui é o visual, então. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, todos os recados do início. E quem quiser contribuir, contribuições voluntárias para bibliofilia.cotidiana@gmail.com, é o Pix. E em breve voltaremos com mais um Literamake. E espero que gostem. E recomendo a leitura do livro, procurem pela Andréia, vale a pena, é um livro muito bom, tá bom? Até a próxima. O projeto Narrativas Líquidas, Lições que as Águas Ensinam, uma oficina-montagem em 5 módulos com diversas linguagens, num espaço cooperativo que possibilite diálogos, afetos e valorização à vida das e dos participantes, bem como dos artistas, proporcionando uma grande rede de apoio, empoderamento, fortalecimento, através das reflexões, vivências e as criações partilhadas, que resultará na construção de cenas que vão compor a performance. Narrativas Líquidas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva. Atividade de culminância no Teatro Newton Filho. Projeto patrocinado por meio do programa Banrisul Reconstruir RS. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro Rosa. E essa campanha é até para as mais novas, que fiquem alerta desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia é bom fazer. Se já faz mais de um ano tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder. Prevenindo desde o início vai vencer. Faz o autoexame apalpando, com delicadeza procurando. No espelho você vai olhando. Não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Faz o autoexame apalpando. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Escrito na tela. 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Realização: Filmes de Junho Produtora, Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Apoio: Centrajuf RS. Realização do projeto Relatos de Acordar. Caminhos da Cultura, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Ministério da Cultura. Produção: Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azul,
Traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, rosto de uma mulher voltado para o alto. Acima, a palavra confessionário. Abaixo, relatos de acordar, com símbolo de feminino nas letras O. Esta é uma websérie que traz relatos reais sobre diferentes grupos de mulheres vítimas de violência. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Episódio 2. Sem medo de envelhecer. Violência contra idosos. Com Sandra Dani, atriz, Ana Luísa Caruso, delegada. Meu nome é Dalva da Costa Pereira. Sou professora... Enquadrada da cintura para cima. Aposentada. Professora primária. Ao fundo, uma parede cinza. Eu aceitei dar esse depoimento porque acho fundamental que as pessoas idosas sejam ouvidas. É magra, tem pele e olhos claros. E que as famílias e a sociedade deem a elas o lugar que elas merecem. Usa os cabelos grisalhos bem curtos. Eu morava no interior com meu marido, que faleceu há mais ou menos 15 anos. Nós construímos juntos uma casa onde nós morávamos e atrás fizemos uma casa menor que serviria para visitas, pessoas da família que viessem, minha irmã Eva com seus netos e o seu marido, ou para o meu neto Joaquim. Eu tinha uma filha única, Fátima, e o meu neto Joaquim eu ajudei a criar. Era uma criança muito querida. Quando meu marido morreu, eu passei a minha casa da frente para minha filha Fátima e o seu filho, o Joaquim. E fui morar na casa dos fundos, que estava muito bem para mim, pessoa sozinha. Mas no fim de março, a Fátima veio a falecer. Ela teve um AVC. Ninguém sabia que ela era cardiopata. E ficamos então, Joaquim e eu. Joaquim na casa da frente, eu atrás. Joaquim me disse: vó, vem morar comigo, porque não tem sentido ficarmos assim separados. Eu achei que era um gesto de carinho dele comigo, de cuidado. Passamos a morar juntos. Usa casaco cinza? Era pandemia. Sobre blusa preta. Joaquim estava desempregado e ele nunca parou muito nos empregos. E ele me sugeriu: vó, nós podíamos alugar a casa de trás, ia melhorar o nosso orçamento. Eu achei bem apropriado. Mas aí alugamos. E a pessoa que veio morar ouvia música muito alta, até altas horas da manhã, e eu não conseguia dormir, mas o Joaquim achava que não tinha o que fazer. Eu não podia sair de casa. Joaquim não deixava que eu saísse, porque era pandemia. Então eu não podia cuidar da minha horta, e nesse meio tempo eu dei falta da minha gatinha, da Dengosa, e ela tinha sumido. E eu falei para o Joaquim: Joaquim, olha para mim, vê onde é que está, essa vizinhança não viu a Dengosa. Vó, a Dengosa morreu. Eu fiquei muito surpresa. Eu disse: como morreu? Sim, eu te falei há 2 semanas atrás. Foi para mim inacreditável. Ele não queria mais que eu cozinhasse. E eu disse: por quê? Estou cozinhando mal? Tu sempre gostaste da minha comida? Ah, não, vó. É que tu tem esquecido o bico do gás aceso. Eu disse: olha, Joaquim, eu não esqueço o bico do gás aceso. Ah, esquece sim, tá vendo? Tu não lembra. E o meu celular que eu te pedi para tu comprar para mim, porque o meu sumiu. Não sumiu, vó. Tu perdeste o celular. Eu te pedi para comprar um e tu não compraste. Eu comprei, vó, e já te dei e tu sumiste com ele de novo. Dalva baixa a cabeça, ansiosa. Então, ele um dia veio com a surpresa
de que ele tinha conseguido um emprego na capital, Porto Alegre, e que ele ia se mudar, mas que queria que eu fosse junto com ele. A não ser que eu quisesse ficar num asilo. Mas que eu sabia bem o que faziam em certos asilos. Amarravam as pessoas e batiam. Eu não queria ficar. Eu disse, não quero asilo. Eu quero ficar aqui na minha casa. Não, vó, mas nós podemos vender a casa e vamos para Porto Alegre. E lá eu vejo um lugar bom para a gente morar e tu ficas comigo, ficamos juntos. Inclina a cabeça, hesitante. Eu, então, disse que sim, que eu vinha com ele para Porto Alegre. Viemos para Porto Alegre. Ele me colocou num lugar horrível, num apartamento no centro da cidade, bem perto da rodoviária. Era insalubre, com manchas de umidade na parede, e já uma mala minha tinha se perdido, segundo o Joaquim, mas que ele estava reavendo a mala, que era onde estavam as minhas roupas quentes, meu casaco de inverno, e eu tinha muito pouca roupa, não podia nem sair, e nem ele queria que eu saísse, por causa da pandemia. E eu estava sem meus remédios, ele às vezes levava 2 semanas para me dar os remédios. E os remédios não chegavam, eu comecei a ter falta de ar. E a comida também, ele não queria que eu cozinhasse, trazia comida de fora, muito ruim, fria. Eu não podia nem esquentar um café, nem café tinha, para eu tomar o meu café. O pão era um pão dormido, e ele não vinha todos os dias para casa. Ele aparecia em horas diferentes e eu pedi a ele que eu queria os meus documentos de volta. A venda da casa para eu guardar junto com as minhas coisas. E ele se ofendeu. Tu não confias mais em mim, vó? Tu acha que eu peguei o teu dinheiro? Teu dinheiro está no banco. E eu não tive coragem de dizer para ele que eu não confiava mais nele. Eu tinha medo dele. E nesse dia, ele foi embora, chaveou a porta, como sempre, para que eu não saísse. E eu me desesperei, comecei a bater na porta. Batia, com falta de ar, mas batia e gritei muito na porta, por socorro, até que uma pessoa veio, era uma moça, Rosane, e que eu quero encontrar agora, porque foi um anjo na minha vida. Ela conseguiu pessoas para arrombar a porta. Arrombaram a porta e me encontraram naquele estado... Ela ajeita o casaco. Quase nua, vergonhoso, suja, morando naquele cubículo imundo. E chamaram a polícia. A polícia veio em seguida. E em seguida chegou o Joaquim, que não tinha hora para chegar. Ele chegava às vezes de manhã, às vezes de madrugada, às vezes de... Enfim, ele chegou naquele momento e foi preso em flagrante. E eu pude contatar com a minha irmã, e ela me levou para morar com ela, e com o marido dela, nós nos damos muito bem. Eu estou muito bem lá, eu agora tenho a minha hortinha de volta, e posso... Junta as mãos. Mexer na terra, nas minhas flores, que eu gosto muito. E eu não quero ver o Joaquim. Eu não tenho condições de ver o meu neto. Franze a testa, muito séria. A tela escurece. Sobre fundo azul, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, rosto de uma mulher voltado para o alto. Acima, a palavra confessionário. Abaixo, relatos de acordar, com símbolo de feminino nas letras O. Cléria Finocchiaro. Senti invisível mais de uma vez com relação a médicos. Geralmente minha filha me acompanha e ele, em vez de olhar para mim e dizer o que eu preciso fazer, o que exame eu preciso, ele realmente vira para minha filha como se eu não existisse
e explica para ela. É magra, tem cabelos brancos curtos. Eu tenho que dizer pro médico, eu estou aqui, fala comigo. Eu não sou idiota. Eu estou bem lúcida. Num parque movimentado, Ana Maria Rodolfo segura o guidão da sua bicicleta. Eu sou Ana Maria e me sinto nem tanto humilhada, mas invisível, até pela... Usa a camiseta verde? Pela minha suposta idade, cabelos brancos e tal, não vem um sorriso, uma atitude de... A minha cabeça é mais ou menos de 30 anos no máximo. E óculos de aros redondos. Há uma diferenciação, há uma... Gesticula. Isolam a gente, assim, classificam, né? Pela idade, pelo contexto. Isso não dá mais, né? Já está no fim da linha. Que nada, a gente tem uma vida longa pela frente. A tela escurece. Eu sou a delegada Ana Luísa Caruso, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa de Porto Alegre. Tem pele clara. No Rio Grande do Sul, nós temos 2 delegacias especializadas na proteção da pessoa idosa. Uma fica em Porto Alegre e a outra fica na cidade de Santa Maria. Cabelos longos e lisos. Diariamente, só na Delegacia de Porto Alegre, nós recebemos 60 notícias de crimes que estão sendo cometidos contra os idosos. Infelizmente, a nossa realidade hoje é essa de haver muitas situações de abuso contra os idosos, de forma psicológica, física ou financeira. Especialmente a forma psicológica, onde o próprio idoso chega a não acreditar mais no seu potencial, não consegue mais acreditar que ele tem o domínio da sua vida, que ele consiga se autodeterminar, que ele consiga gerir a sua vida sem a ajuda de outra pessoa. É muito importante que qualquer pessoa que tenha o conhecimento de alguma violação aos direitos do idoso, de algum maus tratos de forma psicológica, física ou financeira, faça essa denúncia através dos canais oficiais, a delegacia online, onde a pessoa pode relatar qualquer tipo de crime, as delegacias distritais de bairro, a delegacia do idoso, onde vão encontrar um atendimento especializado, priorizado, humanizado. Qualquer desconfiança de abuso contra os idosos é preciso ser relatada e chegar até o conhecimento da Polícia Civil. Na nossa delegacia, nós recebemos diariamente das mais variadas notícias de fatos típicos criminais. Elas vão desde a injúria discriminatória, que é quando a pessoa utiliza o etarismo para ofender a pessoa idosa, quando ele chama de velha gorda, velha mexeriqueira, o que tu está fazendo aqui, sua velha suja. A pessoa coloca a idade como se fosse um demérito, né? Como se todos nós não fôssemos envelhecer, ou como se fosse bom não envelhecer, como se fosse ruim envelhecer. A cada ano que passa, a população idosa cresce. A expectativa é de que todos nós vamos envelhecer um dia e nós todos queremos ser respeitados e bem tratados e termos qualidade de vida. As denúncias podem ocorrer de diversas formas. Podem ocorrer nas delegacias, qualquer delegacia, e assim, mesmo que a sua cidade não tenha uma especializada, vai ter um delegado, um escrivão e um inspetor com competência para fazer a investigação e apuração dos fatos. Pode ser feita pelas delegacias online, onde os comunicantes registram através da internet, e pode ser feita através de disques denúncias. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso disque denúncia Direitos Humanos 181, o comunicante não se identifica, nós tomamos conhecimento e vamos até o local verificar a veracidade dos fatos e a situação pela qual o idoso estaria passando. Qualquer situação de abuso, violação de direitos humanos
que atente contra a dignidade da pessoa idosa, a Polícia Civil precisa tomar conhecimento. Então eu peço que denuncie. Na tela, denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como esta. Para denúncias, Disque Direitos Humanos número 100. Polícia Civil 181. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos reais. Casting, Débora Finocchiaro. Voz off, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Imagem e edição de entrevistas, Débora Finocchiaro. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Cléo Magueta, Leandro Celicer, Luciano Ribas. Ilustração, Aline Daca. Vinheta, Manuel Cardoso Magueta. Audiodescrição, roteiro e narração, Marilane Castro da Costa. Consultoria, Felipe Mianes. Mixagem, Leonardo Capellati. LSE, Marilane Castro da Costa. Consultoria, Jean Michel. Libras, para todos, acessibilidade. Equipe de tradução, Ângela Russo, Jean Michel, Victoria Conceição. Revisão, Ângela Russo. Assessoria de imprensa, Bebê Balgarten. Social Media, Januário Júnior. Coordenação de redes sociais, Gabriele Gazapina. Assessoria jurídica, Rubia da Cruz. Projeto Relatos de Acordar. Edição, revisão e administração, Elisete Hidalgo. Redator técnico, André Luiz Pinto. Produção executiva, Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Idealização e coordenação geral, Débora Finocchiaro. Projeto realizado com emenda parlamentar do gabinete da deputada Maria do Rosário. Brasil, 2023. Nós. Performance teatral. Venha pulsar e revisitar memórias, sentimentos e emoções através das múltiplas veias artísticas. Dias 1º e 2 de novembro às 20 horas e 3 de novembro às 18 horas no Teatro São Pedro. Realização Nós Companhia de Teatro. Queridos ouvintes, o destino une e separa as pessoas. Mas nenhuma força é tão grande para fazer esquecer as pessoas que nos fizeram felizes. Eu sou Cláudia Machado e vocês são especiais para mim. Obrigado e até a semana que vem.